Olá, este podcast chama-se 21 Conversas para o século XXI, é uma iniciativa da Caixa Geral de Depósitos e consta de 21 conversas com 21 pessoas sobre 21 temas. Não é? Hoje temos o Miyakoto, que é um amigo e um grande escritor, e além disso, enfim, ler o currículo do Miyakoto era quase necessário. Ganhou alguns dos mais importantes prémios literários, enfim, por exemplo, recentemente o prémio Neustadt, que é uma espécie de Nobel americano, além de uma série de prémios, o prémio Camões, já há bastantes anos, e além desta potência literária, e eu sendo amigo sou também admirador do Mia, ele tem uma parte, se calhar menos conhecida, que se calhar seria interessante ouvirmos o Mia sobre isso. O Mia cresceu no mundo de contadores de histórias, e é um contador de histórias, e eu gostava muito de ouvir as histórias que o Mia tem a contar, desde a sua infância até à sua passagem pela biologia. Há uma relação com a natureza que o Miyakoto tem muito forte. Uma passagem pela arquitetura, por exemplo, que acho eu bastante menos conhecida, não é? Mas se calhar a primeira pergunta que eu te colocava era, é um podcast sobre o século XXI, tem 25 anos, não é? Um quarto. Tu vês alguma coisa de novo sobre o sol do século XXI? Quer em termos da natureza, a montanha continua a ser montanha, não é? Mas, e em termos humanos, vês alguma coisa de novo, ou isto está na mesma? Há aí perigos diferentes ou não? Essa é a primeira questão, não é? Certo. Vês isto? Ok. Bom, a coisa para mim é assim, acho que nós estamos a ter a descoberta de que não éramos quem pensávamos ser, ou não estávamos onde realmente estamos, que é um momento de fratura, um momento em que de repente certezas e o chão que havia para se entender o mundo desaparece, desaba, não é? Isso não é novo. Sempre que houve a véspera de uma certa rearrumação dos impérios, dos grandes poderes do mundo, aconteceu este mesmo sentimento de que qualquer coisa estava a perder, esboroar, uma certa desilusão com a própria humanidade. Não é? Afinal, somos assim, ainda não temos esse grau de civismo, de urbanidade, de solidariedade com os outros, não é? Porque há um clima generalizado de medo hoje. Eu acho que o medo não habita simplesmente alguma região específica do mundo, o mundo espalhou-se, generalizou-se, não é? E numa situação de medo, de incerteza, etc., para culturas que estão preparadas para terem certeza, para saberem, para dominarem, para porem ordem no mundo, não é? Este é um momento muito sofrido, e eu já vou parar, porque o século ainda está aí a chegar. Mas eu acho que tem um certo perigo, porque eu vejo muitos jovens a pensarem que nunca o mundo esteve tão mal, que descobrem que afinal a humanidade não é exatamente tão generosa como eles pensavam que era. E é importante combater isso, porque com esse sentimento vem um certo desencanto, uma certa ideia de que não vale a pena, não há esperança. E portanto eu vou resolver o meu assunto, o assunto da minha família, dos meus mais próximos, vou salvar-me, porque é uma coisa que está desabando, não é? E é importante relembrar que este fim do mundo já aconteceu várias vezes, não é? Mais uma vez está a acabar o mundo, não é? Está a acabar o mundo, e o mundo vai mas é preciso lembrar-nos que quanto nos esquecemos de coisas que são recentes, não é? Quando houve a epidemia da pandemia da Covid, ela foi vivida como se fosse uma coisa nova, e a causa era ambiental, porque nós estamos numa fase. Em 1918 houve uma pandemia que foi talvez muito mais grave do que essa. Em 1918 o meu pai ainda não tinha nascido, mas estava quase a nascer, portanto não foi uma coisa tão antiga assim. Mas como é que nos esquecemos? Morreram, se comparamos o número de pessoas que morreu na chamada gripe espanhola, erradamente chamada gripe espanhola,
não tem comparação com o que foi o drama da Covid. Aquele drama foi muito maior, teve uma repercussão humana muito mais grave, não é? Esquecemos disso. E esquecemos dos genocídios que houve. Dá a impressão que este genocídio que é uma coisa completamente inaceitável que está a acontecer à nossa frente com a Palestina. Mas quantos genocídios aconteceram no século passado, há muito pouco tempo, não é? E a gente não se lembra. Tu falaste do teu pai, o teu pai é uma grande referência em Moçambique, Sim. É uma grande referência para mim ti também. Sim. E a tua infância foi, esta questão familiar foi importante? Foi. E há algumas histórias que te marcaram, sei, na infância, não é? Sim. O que é que te marcou assim? Que situações, que histórias tu recordas que de alguma maneira possam ter moldado? Tu nasceste na Beira, não é? Sim, eu nasci da Beira, sou da Beira e sou da terra onde a nossa embaixadora esteve um tempo como dirigente, e foi o melhor, eu agora não preciso dizer isto, mas foi o melhor período de governação daquela cidade. Então, eu sou filho de portugueses que emigraram, digamos, emigrar já é um termo um pouco... digamos, estou a tentar enfeitar aquilo. Eles tiveram que sair mesmo, porque o meu pai tinha sido detido e foi mais ou menos exilado para Moçambique, onde a PIDE tinha uma presença mais, digamos, amena, se é que se pode dizer. Portanto, nós nascemos, eu e os meus irmãos, sem conhecermos nenhum avô. Eu nunca tive contacto com nenhum dos avós, com tios, com essa constelação familiar. Ficaram todos em Portugal, é isso? Ficaram, e o meu pai durante um tempo não podia voltar, não é? E isso cria uma condição muito particular. Mais ou menos? Então estamos a falar no princípio dos anos 50, em 51 ele vai para Moçambique. E eu acho que houve uma percepção, eu agora estou a falar da minha mãe, porque eu acho que, apesar de eu ser filho de um poeta, que era o meu pai, a minha mãe era a contadora de histórias. Não é? Ela, quando eu preciso de encontrar uma voz que me está a contar a história a minha história que eu quero criar, é a voz dela que me chega. E ela teve essa percepção de que aquelas crianças, os 3 filhos dela, precisavam ter esse sentimento de ligação com o passado, com a eternidade, digamos assim, e contava histórias de tal maneira vividas, não é? Coloridas, que os nossos avós estavam ali. Para nós isso era uma convicção. Nós ouvíamos, nós sentíamos a presença física dos nossos avós dentro daquela casa, não é? Então acho que esse foi uma marca para mim que digamos, foi muito importante para que eu depois percebesse que inventar alguma coisa daquela maneira pode trazer realidade, essa realidade quando morre o avô, o pai do meu pai, e a notícia chega. O meu pai disse-nos, ele morreu sim, mas só morreu lá, ele aqui está vivo, não é? E nós acreditamos nisso, e ele manteve essa presença tão forte. E a única outra coisa que eu acho que posso dizer sobre a minha infância é que eu sou do tempo colonial. E apesar da Beira ser uma cidade particular, porque ali já havia, eu morei morei em Espangara, perto de Espangara, perdão, no Esturro, no Maquinino, em Botaquane, em bares que não eram bares de gente rica. E ali eu já tinha vizinhos que não eram vizinhos brancos, que não eram, que eram negros, que eram gente daquela terra, se diz Moato Muno, lá nós estamos aqui. E uma coisa que os meus pais nunca falaram, em termos políticos, em termos, digamos assim, de alguma racionalidade explícita, era sobre essa condição de um racismo que era mal oculto, porque estava ali, não era muito presente, mas, por exemplo, meu pai saía de casa, e a minha mãe também acontecia, e parava perante aquilo que para os outros era gente invisível. Parava perante as pessoas que passavam pela rua, era gente negra, não é? Mesmo nessa altura a percentagem de brancos em Moçambique era, não sei, 15%, 20%. E só esse facto dos meus pais nos mostrarem que aquelas pessoas eram visíveis, que mereciam esse tempo, essa troca, não é? Foi muito importante para nós. E alguma história que te lembres dessa questão
de vocês perceberem que era uma minoria, perceberem que há essa... E de alguma maneira tu falaste da tua mãe, não é? Até que ponto as histórias da tua mãe, as histórias femininas, tu achas que são um pouco diferentes? A tua mãe contava de uma forma diferente? Absolutamente. Ela era uma pessoa que talvez tivesse, não sei, a 4ª classe ou qualquer coisa. Ela é daqui de uma região do norte de Portugal, de uma aldeia muito, muito pobre. O meu pai era de outra condição, era filho de gente... Eles eram de onde aqui? O meu pai era do Porto, a minha mãe era de uma aldeia chamada São Cosmado, que fica perto da Régua, da Armamar, se aqui dá alguma referência. A primeira vez que eu visitei essa aldeia quase que chorei, porque era uma aldeia feita de pedra e percebi que a minha mãe era aquela gentileza, era aquela capacidade de entrega, porque era uma espécie de forma de resistência àquela coisa tão dura, àquela vida tão dura. A minha mãe não conheceu o pai nem a mãe, a mãe morreu à nascença e o pai não sabia quem era. Enfim, ela não teve uma vida fácil e eu acho que isso se converteu nela numa ideia de que agora vou ser a mãe do mundo e toda a gente na rua, nós tínhamos vergonha de ser com ela com medo, porque ela beijava toda a gente na rua. Ela entregava-se e contava todas as histórias, segredos da nossa família e tudo. E tínhamos uma certa relação quase com o Woody Allen, com a mãe e o pai. Então havia essa coisa que foi uma marca muito profunda, assim. E o teu pai, que histórias é que contava a tua mãe? Que tipo de histórias e o teu pai contava histórias ou era um outro tipo de tinha a ver com a poesia, se calhar mais o teu pai, não sei. Sim, o meu pai era assim, o meu pai à noite juntávamos e ele declamava poemas que ele próprio fazia, ou também lia poemas ele trazia os poetas franceses naquela altura tinham um certo domínio, não é? Espanhóis, etc. E a minha mãe, enquanto ele lia aqueles poemas, a minha mãe abanava a cabeça e só dizia: não saem daqui os poemas do vosso pai. E ela contava histórias. Muito forte. Sim, sim. Eu acho que o meu pai não desistiu, não sei porquê. Mas a minha mãe transformava tudo em personagens, quer dizer, o limite entre aquilo que era verdade. Vou-vos contar uma história que isto vai passar, mas toda a família sabe. O meu pai foi operado... Também vais contar segredos? Sim, eu sou com a minha mãe. Sim. E eu tinha 7, 8 anos, o meu pai, de repente, é levado para o hospital, há uma intervenção cirúrgica, a minha mãe chora, vai para o hospital, ficamos ali sentados à espera porque qualquer coisa dramática que chegasse. A minha mãe volta e recebemos-la em prantos. Então a mãe e o pai está lá, ficou lá e tinha sido operada a próstata. E ela diz uma coisa completamente fantástica, que diz que o cirurgião saiu, veio ter comigo, trouxe a próstata do teu pai num pirex da cozinha e aquilo era uma coisa tipo gelatina e aquela coisa, aquela invenção, porque depois nós acreditamos naquela história, não é? Como acreditávamos sempre, mas aquilo para nós, hoje rimos e dizemos, onde é que ela foi buscar aquilo, como é que ela contava para ela. Quando o meu pai morreu, eu fui primeiro a chegar lá a casa e obviamente aquilo era a primeira grande morte, eu morri um pouco naquele momento. A minha mãe aproxima-se de uma forma muito contida e diz, olha, vou-te contar como é que o pai morreu. O meu pai estava acamado já há meses e ela diz que desceu com ela, estava no supermercado, que era uma coisa impossível, o meu pai não saía da cama, estava no supermercado e quando estávamos a comprar uma maçã, ele comeu uma maçã e entalou-se com a maçã e morreu ali. E eu fingi que acreditei, entrou o meu irmão mais novo e ela contou uma história completamente diferente. O meu pai estava a passear com ela no seu onde, e o outro meu irmão, ao fim do 5º vizinho, eu acho que eu percebi, a minha mãe transformou aquilo numa coisa irreal. Era a defesa, aquilo ficou uma irrealidade. Então, ao fim da 10ª história, eu olhei para o meu irmão e começamos a rir num momento completamente trágico, não é? Para ela conseguir converter isso numa história, numa ficção. Isso é uma arte mesmo
de ficção, de criação, não é? Sim, parece que eu é que estou a contar uma coisa que vocês falam, mas é verdade, sim, sim. É muito, muito forte. Não, eu acho que eu não teria capacidade de... Assim, o que é que ela ensinou é que a realidade não é tão... não se deve dar tanta importância, nós não temos que obedecer àquilo que se chama essa primeira impressão de verdade que vem da realidade. Ou seja, aquelas histórias poderiam ser hipóteses de verdade, não é? Sim, como ela fazia sempre, eu acho. E alguma história de infância, por exemplo, que a tua mãe contasse repetidamente, mantendo a versão, ou que tenha marcado, por exemplo, em termos de... Ela lia-te antes de... Sim. Havia essa tradição. Sim. Também. Bom, eu comecei a publicar quando eu tinha 30 e tal anos, não é? Mas eu acho que ela leu-me com uma certa surpresa, porque... Qual foi o primeiro? Histórias abençoadas, não. Vozes Anoitecidas. Vozes Anoitecidas. Foi o primeiro de contos. E a tua mãe? Ela leu-me com uma certa surpresa, porque havia uma certa ideia de que eu era completamente incapaz. Eu até era uma espécie de... chamavam, com muita ternura, me chamavam retardado, porque eu era incapaz de fazer coisas práticas. Os meus irmãos iam fazer compras e aquilo saía tudo certinho. Eu ou não fazia, eu esquecia-me e imediatamente, um minuto depois, vinha perguntar o que era. Enfim, eu era um inapto. E eu recordo uma coisa, essa marcou-me, sim, que o meu pai percebeu que haveria qualquer coisa que ele tinha que ter uma relação mais especial. Eles, como não houvesse ninguém em minha casa naquela tarde, mandaram-me comprar pão e disseram assim, ele é capaz de fazer isto que é ali a 200 metros então não vai falhar. Passado 1h30 eu não tinha voltado a casa, o meu pai foi-me procurar e eu estava sentado nos degraus de pedra dessa padaria. E perguntam, então o que é que estás a fazer aqui? E eu disse, estou à espera do pão. O senhor lá disse que a fornada tinha acabado e a próxima fornada só vem daqui a 6 horas. Então, para mim, esperar numa pedra, sentado num passeio, esse tempo não me doía. Porque era já a primeira grande, digamos assim, a primeira grande aula de aprendizagem, era ver passar pessoas. E olhar para o rosto de cada um e tentar adivinhar uma história, como se eu pensasse que aquela pessoa precisa de uma história. Então eu imaginava, criava histórias, e o meu pai sentou-se ao meu lado e disse, então vamos fazer esse jogo juntos. E ele começou a dizer, lá vem aquela senhora, está triste, não te parece? E isso passou a ser um jogo entre nós, não é? de adivinhar histórias no outro. Não é? Histórias de pessoas que vão passando, é isso? Sim, por uma leitura de uma sombra qualquer no rosto, qualquer coisa que estimulava uma interpretação qualquer criativa. Não, isso é... de alguma maneira é engraçado, porque tens dois polos, não é? A tua mãe e o teu pai, muito ligados à linguagem, mas de uma forma muito diferente. Se calhar o teu pai mais ligado ao livro, não é? E a tua mãe... Sim. E talvez os teus livros tenham surgido dessa mistura, eventualmente. Não é? Sim, depois tive a felicidade de nascer e viver num país em que tem a oralidade em Moçambique é absolutamente dominante ainda. Quer dizer, não é que está presente em todo lado, ela existe aqui em Portugal, existe na Suécia, existe... Os contadores de histórias são quase naturais, não é? Não é uma profissão. Mas todos somos contadores de histórias, não é? Portanto, e adoramos fofocas, mesmo que a gente diga que não. Mas ali a interpretação, essa fronteira entre a oralidade e a escrita, o mundo da escrita ali comanda muito pouco. As coisas para serem verdade aqui é preciso serem escritas, digamos assim, é quase o princípio, não? Ali não, a coisa é verdade porque é dita, porque não precisa que a palavra seja colocada em papel, não é? Então essa outra maneira de ver o mundo... Mas dita se calhar por determinadas pessoas tem mais peso, não? Não, pois, mas a ideia de contador de histórias agora não se encontra, não? Essa ideia de que vamos lá buscar um griot, um contador de histórias. Todos são contadores de histórias. Eu saio à rua, eu para ter inspiração vou ao passeio de minha casa e falo com 3 pessoas, já tenho material para a história, porque não há essa fronteira entre o que é privado, o que é íntimo, o que é público, o que pode ser contado, não pode ser contado, isso é muito enriquecedor.
E não há essa imposição da verdade, não é? Não. E, portanto, está aberto à imaginação absoluta. Sim. Se eu disser a alguém que esta noite eu fui um leopardo ou fui uma árvore, a outra pessoa olha para mim. Aqui diriam, ou sei lá, este tipo ou é louco ou está na área do realismo mágico ou qualquer coisa. Ali a pessoa, sim, e ficou cansado? Ou como é que acordou? Portanto, a ideia, essa prova de verdade não passa por essa coisa. Por exemplo, eu sou biólogo e ainda trabalho no campo. E vou ali para o rio, a zona do rio Limpopo, que é um rio no sul, que tem inundações cíclicas. E pergunto à senhora como é que se chama o rio. É isso que eu faço sempre. Quando chego a um sítio, pergunto como é que se fala, porque as línguas indígenas de Moçambique estão vivas e elas dizem outra coisa do mundo. Têm uma outra maneira de ver o mundo. São várias, não é? Cada uma tem uma forma... Cada vez que eu pergunto a um especialista, diz-me 28, outro diz 29, 30, e nós nem sabemos exatamente quantas são. Mas serão entre 28 e 30. E essas línguas, por exemplo, é muito curioso, porque eu chego essa senhora pergunta como é que se chama este rio. Eu já sabia que a pergunta era malandra. E ela disse, vocês lá chamam Limpopo. Aqui nós chamamos, a este rio chamamos Mati Wakunhemba. Quer dizer água que engravida, que fica grávida. Porque o rio... Assim, para mim isto é poesia. Para essa pessoa, não é. Porque o rio é uma entidade. Tem voz, tem vida, não é? Eu não olho o Rio da Madeira, eu não posso olhar cientificamente, nem sequer para uma árvore ou para um rio, porque há qualquer coisa que eu não vou entender, que me falta entender. Isso é engraçado, é como se fossem comportamentos, ou seja, é um ser vivo que... Mas o rio é um ser vivo, sim. Tem determinadas características. É muito estranho que o rio sejam estudados por hidrologistas ou sem pensar que aquilo é uma entidade viva. A ideia, por exemplo, que os solos são estudados por geólogos, etc. O solo é produzido por seres vivos. Ele não existe se não houverem milhões de pequenos seres vivos que estão ali, que fabricam o solo. Então, esta separação de mundos, estas fronteiras, foram criadas e têm que ser repensadas hoje. Eu acho que o movimento ecologista, na sua dimensão mais profunda, ele propõe esse movimento, propõe repensar o que é vivo, o que é que não é vivo, o que é que está morto, o que é que não está morto. Os meus avós nunca morreram para mim, os meus pais não estão mortos para mim. Eu posso falar com eles, estão dentro de mim. Então, o que é que tu definirias que está vivo? O que é que está vivo para ti, então? Porque isso parece uma coisa evidente, ou seja, por exemplo, é absurdo, então, com as novas tecnologias, é absurdo alguém morrer do outro lado. Que não, olha, o que não está vivo por exemplo, é o computador que a gente diz que tem vírus, não é? Por exemplo, já dizer que o computador tem um vírus já é dar vida a alguma coisa que é mecânica, não é? E essa é uma espécie de inversão de valores, mas para mim a fronteira é esta coisa que o que está vivo tem que ser pensado com um pensamento orgânico, que é uma outra coisa, que é uma coisa que procura relações entre entidades vivas, não é? E é uma outra coisa, sei lá, isto aqui... Um objeto. É um objeto. Pode ser estudado com pensamento mecânico, digamos assim, como uma máquina que é o computador, também tem que ser pensado como nós falamos que a informação está numa nuvem. A gente chamar nuvem é uma falta de respeito. Eu acho que uma nuvem é uma outra coisa, é uma entidade viva. Mas é engraçado, ao mesmo tempo, a tecnologia ainda dar nomes que têm a ver com a... Pois, porque eles querem deificar, querem criar querem que a gente respeite aquela coisa como se fossem divindades, não é? Então houve uma espécie de troca, nós mecanizamos e humanizamos, e nessa troca desigual fomos desumanizados muito, não é? Tu começaste já a falar dessa parte de biólogo, não é? Sim. Tens um grande... Quando tu vais nessas experiências, quer dizer, o que é que tu sentes diferente na relação, por exemplo, com os animais, não é? Sim. As plantas, a questão das flores, enfim, das árvores, Sim. a quantidade de contos que tu tens em que as árvores são protagonistas, não é? Sim. E depois a pedra, não é? Sim. Mas é engraçado que eu estava a pensar quando vinha para aqui, que nós, quer dizer, alguém básico como eu, para mim há
árvores, pedras e animais, não é? Mas depois estava a pensar, por exemplo, o vento, onde é que metemos isso? Não é pedra, não é animal, não é planta, não é? Sim. E depois, por exemplo, o tempo também, não é? Sim. O tempo também acho que pertence à natureza, mas não é pedra, não é animal, não é? Como é que tu te sentes quando... E como é que te sentes no meio da natureza? E como é que sentes a diferença entre estes animais, plantas e... Não sei se há histórias que te permitem perceber isso, não é? Se calhar a diferença, não é? Eu vou contar uma história e tem a ver com uma pessoa muito particular que está nesta sala. Eu fiz parte da comissão científica de apoio à luta, à prevenção e luta contra a epidemia da Covid. Não sei porque é que me puseram lá, mas eu estava lá. E um dia, no Ministério, no resto do Ministério da Saúde, apareceu um grupo há uma trema, como se chama? A Associação dos Médicos Tradicionais, é assim que se chama. A Metram. E vamos dizer que eles são curandeiros. E eles pararam e disseram, olha, vocês são cientistas, estão a estudar este vírus, nós não sabemos o que é isto, os nossos antepassados nunca conheceram tal doença, e por isso queremos pedir-vos uma coisa, quando vocês souberem a língua, o idioma desse vírus, ensina-nos essa língua, queremos falar com ele, queremos falar com esse vírus. Parece uma coisa ingênua, parece uma coisa das chamadas tribos primitivas ou qualquer coisa assim. Era absolutamente certo. Porque o que eles diziam, ele está com medo. E, na verdade, do ponto de vista da ciência biológica e médica, os vírus têm um início de um convívio, de confronto, não é? Mas depois há ali uma negociação a nível genético, não é? Que há mutações que de um lado e do outro, há uma conversa, como eles diziam. Uhum. Essa conversa existiu. É. E essa conversa é que resolveu, de facto, este grande assunto. O grande problema que nós tínhamos foi resolvido exatamente por medidas como as vacinas, etc., o controle, mas a grande solução foi encontrada nesta negociação secreta e silenciosa entre aquilo que é os nossos genes e o vírus. Eles agora se entendem de maneira menos agressiva, não? Estou errado? Não, isso é uma imagem muito bonita, é de um inimigo que começa com uma negociação, depois passa para uma conversa, depois eventualmente para uma amizade, não é? Sim, exatamente. Que é a visão da medicina, que eu estudei medicina, mas depois eu saí. Ainda bem que saí, porque acho que não seria tão feliz como agora sou, quando sou biólogo. Mas a ideia da medicina é um pouco, da medicina convencional, é um pouco que a doença é essa intrusão de alguma coisa estranha, e depois há ali uma visão muito militarista, o sistema imunológico tem soldados para proteger, não sei. E a visão daquilo que é a doença nessas sociedades moçambicanas tradicionais, há ali um desequilíbrio, há ali uma harmonia que se perdeu. Então é preciso costurar essa harmonia. E por isso é que essa conversa iria resolver. Portanto, não usam tanto termos militares, porque nós usamos aqui termos de atacar a doença, não é? Sim. Bom, mesmo nós lá, os termos militares, mesmo para designar uma coisa militar, em muitas línguas de Moçambique, corrija-me se eu estou errado, por exemplo, soldado, a palavra é masoja, não é? Foi tirada do inglês. Quer dizer, não havia prisão. Muitas das línguas de Moçambique adotaram também jail, não é? Para dizer prisão. Então, significa? Jail em inglês, prisão. Sim. Então, não sei, eu não quero idealizar aquilo. As sociedades mais ancestrais de Moçambique não eram todas harmónicas, etc. Havia conflitos, como havia em todo lado, mas não dessa maneira profissionalizada. Esta guerra não era alguma coisa que era uma instituição. Essas línguas de Moçambique, tu disseste que de alguma maneira organizam o mundo de uma maneira diferente. Sim. Tu consegues dar exemplos para quem está de fora de palavras ou uma linguagem que é usada e que é consequência de verem o mundo de uma forma diferente, não é? Sim, se perguntar, sobretudo pelas palavras que não há. Se perguntas como é que se diz religião, a maior parte das línguas de Moçambique não tem uma palavra para dizer religião. Palavras para dizer cultura,
para dizer raça, Mas, por exemplo, assim, como se, digamos assim, aquilo que organiza, na minha visão europeia, que também a tenho, também partilho com essa outra africana, isso que são as categorias que constroem identidades essenciais, ali tu tens de procurar uma outra maneira, não é por aí. Mesmo a distinção entre o vivo e o morto. Por exemplo, eu tinha um cão que estava a morrer, numa casa que tenho no campo. E ficou lá o jardineiro e disse, olha, se o cão informa-me, eu fiquei até à noite, mas depois tinha que voltar, informa-me do que é que está a passar, e combinamos tudo, porque ele estava muito doente, o cão. E ele mandou uma mensagem assim, o Jambo morreu. E eu disse, ok, então, falei com ela ao telefone, disse, então já sabes o que tens de fazer, é uma árvore que a gente já tinha escolhido, e vais abrir uma cova. Se ele disse, abrir uma cova, não posso. Porquê? Porque ele ainda está a respirar. E eu perguntei, mas ele morreu? Sim, morreu, mas ainda está a respirar. E eu pensei, há qualquer coisa aqui que para mim não é perceptível, mas que não. A tentação imediata é pensar que o outro não pensa bem, não sabe falar bem. Não é. É que na sua língua, o Shitsua, morrer é uma palavra que é aplicada a perder a consciência, desmaiar, ter um ataque epilético e morrer realmente, como a gente chama. Então, ele não estava a dizer uma coisa que era errada, eu não estava a entender, e ele também não estava a entender a mim, havia ali um problema de tradução. Não é? Então, acho que por exemplo, porque não há palavra para dizer religião, as pessoas perguntam como, dizem assim, tu rezas onde? É assim que as pessoas perguntam em Moçambique. Onde, não é? Onde é que reza? E eu respondo, eu rezo na igreja, outros eu rezo na mesquita. E em Mau, onde eu estive o ano passado, no sul da Niassa, as pessoas rezam de manhã na igreja, à tarde rezam na mesquita, à noite rezam aos antepassados, fazem cerimônias. E eu pensei que aquilo era uma coisa, que era uma habilidade de hibridizar, não é? De misturar tudo isso, mas não há mistura. Isto é, quando o fulano está na igreja católica, ele está inteiro lá. E quando está na mesquita, ele está inteiro. Então, esta espécie de mobilidade ontológica, eu posso ser aquilo que nesta Europa ninguém pode ser ao mesmo tempo muçulmano e católico e uma outra coisa qualquer, ali não há problema. Nessas zonas, não direi que Moçambique é todo assim, não é? Mas nessas zonas não existe conflito. As pessoas podem arrumar nessa multiplicidade de relações divinas porque os deuses são plurais, não é? E tu sentes que quando estás com pessoas, mas também na natureza, essa questão da crença, por exemplo, como é que tu rezas onde? Eu não sei onde é que eu rezo. Digamos assim, eu rezo quando falo com as pessoas, quando falo com as eu sou, digamos, eu pensava que era ateu. E depois pensei, eu sou um ateu não praticante, porque eu estou tão disponível a estar. E depois pensei que provavelmente sou panteísta. Eu não sei, acho que isso não é importante, essa definição. Para mim, uma relação com a beleza total, com a entrega em relação a uma outra pessoa, é um momento religioso. Procuro esse tipo de relação. Entrega. Muitos dos teus livros inicialmente, e quer dizer, e depois também, mas a questão da guerra, não é? Parece muito. Sim. Como é que tu te vês como escritor durante o período de guerra, pós-guerra? Até que ponto isto interfere e como é que isto, por exemplo, se relaciona com o que estávamos a falar, com a natureza, com as línguas, não é? Sim. Vês como uma agressão a um mundo que está mais ou menos fluido, mas tranquilo, vês como qualquer coisa... E mesmo nós tivemos guerras, eu vivi mais de metade da minha vida em guerras, não? Então e agora há uma outra guerra em Moçambique, não a vivo com essa proximidade geográfica, mas Moçambique tem guerra, não é só Cabo Delgado, porque no sentido de que Cabo Delgado é Moçambique. Mas tivemos uma guerra civil de 16 anos que foi uma coisa indescritível. Morreu 1 milhão de pessoas,
metade dos moçambicanos tiveram que sair do país. E isso é uma coisa que é triste, porque quando se fala dos deslocados de guerra, dos imigrantes, etc., fala sempre como uma coisa que é visível e é sensível quando está próxima da Europa. Quando está longe da Europa, não existe ninguém. 1 milhão de pessoas é brutal. Sim. É brutal. E a coisa fundamental para mim foi como é que nós que vivemos essa guerra, a importância para mim. Porque é que eu escrevi a Terra Sonâmbula? Porque, tal como acontece na Palestina, mas de uma outra maneira, a Palestina é bem mais dramática, aquilo é uma guerra sistemática, a nossa guerra tinha uma característica diferente, mas as pessoas que estão dentro da Palestina vivem a vida, e todos os dias têm que renascer, porque têm que encontrar um pedaço de comida, porque têm que encontrar um pedaço de lenha, porque têm que viver. E essa história heroica de como é que se resiste, ela é muito mobilizadora, porque quando nós vivemos essa guerra, todos os dias, tu podes imaginar, eu saía de casa e sabia que não tinha nada para trazer para os meus filhos. Portanto, eu saía com esta pergunta: o que é que eu vou trazer para dar de comer aos meus 2 filhos? E eu sou um branco, sou um privilegiado, mas eu ia para a fila naquela altura. Essa é que era a grande ética desse período. Eu ia para uma fila que nem sabia exatamente. Agora nós dizemos fila, deixamos de dizer bicha por causa dos brasileiros, mas eu vou dizer bicha só por causa de recuperar a palavra agora. Mas formávamos uma bicha e não sabíamos o que é que ia ser distribuído. Punhamos uma cesta e ela com uma pedra, íamos trabalhar, voltávamos 2 ou 3 horas depois. E isto não era por uma semana, não era por um mês, meses seguidos. E essa capacidade de resistência, a capacidade, por exemplo, quando encontrávamos alguma coisa, distribuímos pelos vizinhos, essa ideia de que quem está fora de uma guerra não se apercebe como é que as pessoas, a guerra, numa situação extrema, ela fazem pular aquilo que é o pior, mas também o que é melhor. E essa ideia de resistir em conjunto e repartir foi fortíssima. Eu pensei, há coisas que eu preciso repartir, incluindo a memória desses meus colegas jornalistas que foram assassinados. Eu fui... já temos o tempo todo quase tudo acabado. Estava a ver a Terra Sonâmbula, sim. Para te citar aqui, mas diz. Não, mas estava a dizer, o que eu acho também forte é que, como estava a dizer, há uma empatia que nasce nesses momentos absolutamente incríveis. Sim. Não sei se tu nos livros contas algumas histórias, não sei se há alguma história que queiras contar, mas eu estou aqui, abri e eu tinha assinalado, eu li isto em 94. Agora eu vi o meu país como uma dessas baleias que vem agonizar na praia, não é? Tu tens aqui uma descrição sobre isso. Mas há episódios que te comoveram nesse período de guerra, não é? Histórias fortíssimas. Foi o único livro que eu sofri. Há muitos escritores... Terra Sonâmbula é assim também um título extraordinário, não é? Terra Sonâmbula. Sim, porque aquela terra era uma terra que vivia, digamos assim, que estava viva por causa do sonho, não é? E então deambulava. Mas há escritores que dizem que eu sofro muito para escrever, que é uma coisa terrível. Então, para que é que escrevo? Para mim, a coisa mais feliz da minha vida é escrever. Este livro eu sofri para o fazer, porque realmente eu fui visitado por esta gente que, eram meus colegas. Tem uma história de um Pedro Tivani, ele meteu-se no carro com a mulher e 2 filhos pequenos. Saiu de Maputo para ir para Inhambane, não se podia, nós não podíamos sair das cidades. Ele saiu numa coluna militar, aquilo não correu bem. 2 dias depois ligaram-me de Inhambane e disseram: tem que vir a esta cidade identificar os corpos dentro de um carro que foi queimado. E estava ali, era o meu colega que estava ali. Não, isto me custa muito lembrar. Como é que se supera esta ferida? Como é que a gente supera? Eu tive que fazer como fez a minha mãe. Eu tive que transformar aquilo numa história, numa outra história. Não é? E é esse livro aí. Terra Sonâmbula é um pouco isso, não é? É realmente a tua... É assim, uma catarse daquilo que eu... Como a tua mãe que fez em relação ao teu pai, não é? Sim. E é um livro extraordinário, Terra Sonâmbula.
Já agora, enfim, estamos a aproximar do fim, mas tu passaste pela arquitetura e a questão da forma, da estrutura, são coisas que te interessam, não é? De alguma maneira, e isso teve influência também. Tem influência quando tu olhas para a natureza, para os... Sim, porque e a tua relação com os animais também, se tiveres uma história sobre isso, porque tens uma relação com os animais muito... E nos livros, isso aparece, e eu sei na tua vida também, não é? Sim. Essa questão do animal. Mas nós somos animais também. Claro, não é? sim, claro. Então, não sei, foi uma grande irresponsabilidade do reitor na altura. Pediam para eu dar aulas como biólogo para a Faculdade de Arquitetura, no sentido que os arquitetos têm que perceber o espaço e o espaço natural. Pronto. E eu perguntei-me a mim próprio, mas o que é que eu vou dizer? O que é que um arquiteto precisa saber que eu sei e posso transmitir? Não sabia nada. Então pensei, a grande arquiteta, a primeira arquiteta é a vida. Digamos. E a vida, ou chamamos natureza, foi desenhando coisas e foi deitando fora e aquilo foi deixando de servir. E porquê é que esta flor é vermelha? Porquê é que tem este formato? Porquê é que esta árvore é assim? Porquê é que ela tem esta copa? Tudo isso tem uma razão de ser. Essa estrutura existe porque havia um problema que a árvore tinha que resolver. Então foi isso que eu disse aos meus alunos, ninguém precisa saber nada. Precisam de sentir de outra maneira, ter porque essa divisão entre o pensar e o sentir é uma coisa que eu não a vejo. Se vocês saírem daqui, desta disciplina, que era semestral, felizmente para eles, se saírem daqui e olharem para uma árvore de outra maneira e perceberem que a árvore pode me dar alguma lição, não é? Pode mostrar como ela foi capaz e é capaz de resolver, não é só uma coisa chamada uma árvore, é uma multidão de criaturas que estão ali trabalhando para a vida. Então eu fico contente. E ninguém chumbou. Houve um que chumbou que disse, depois eu até quis que ele disse, não foi assim que me chumbou, eu é que chumbei, não me tira essa autoria. Então, porque não? Mas porque era uma disciplina completamente assim, colateral, não. Nesta questão dos animais, há algum animal que tu admires incondicionalmente? Tens uma data de animais nos teus... Sim, é muito difícil escolher, porque assim, o que eu vejo é que seja uma espécie de mestre, ou a questão da árvore, não é? Eu gosto mais das árvores até, mas... Tu escreveste textos incríveis naquelas inundações, enfim, sim, sobre a questão da árvore como sim, mas se for um animal, assim, eu vivo com cães, eu não vivo com cães e digamos, ao contrário do que eu vejo que há uma certa tendência de humanizar os cães, eu gosto deles porque eles são cães, porque não são pessoas e não os tenho que tratar como pessoas. E se houver alguma troca a fazer, sou eu que fico cão e não ao contrário. Mas no mundo onde eu trabalho, nos parques, etc., nas reservas, o elefante é um animal que me fascina porque há ali uma organização social que digamos que é feita, que é fácil de ser humanizada, que digamos que como aquela sociedade funciona para preservar memória, para preservar solidariedade, para proteger os mais fracos, para proteger os bebés, é alguma coisa que é uma lição para nós. Não é? Em momentos de crise, a manada está organizada para proteger a sua própria, os mais fracos. E, por exemplo, preservar a memória, como é que fez isso nos elefantes? Como é que eles os elefantes vivem, parece uma coisa que todos vocês sabem, não é? Manadas que são matriarcais. Essas manadas, eles têm o mesmo tempo de vida que nós, mais ou menos 60, com a divisão entre a adolescência e a infância quase correspondente à nossa. Quando chega um momento de crise, normalmente são momentos de seca, essa matriarca tem memória dos sítios onde ainda pode haver água. Quando a seca é muito prolongada, as manadas juntam-se e sabem que há uma manada onde há uma matriarca mais velha e é essa matriarca que depois conduz todas as manadas para irem buscar ou desenterrar, porque às vezes são cursos de água que são subterrâneos. Então
capacidade de organização, porque nós somos tão antropocêntricos, né? Achamos que nós somos o topo e achamos graça àquela coisa quando é parecida connosco, não é? Mas o resto... Isso é extraordinário, é a matriarca com mais memória, não é? Que se lembra mais. E como é que se sabe? Como é que elas sabem? Mesma questão com a morte, não é? Os elefantes têm ali uma... Pensa-se que sim, não sei se é uma coisa que esteja provada cientificamente, mas eu também já não sei o que é provável, porque é preciso fazer aquelas medições estatísticas, que eu acho que é importantíssimo continuar a afirmar o valor da ciência, sobretudo neste momento em que há um grupo de gente que nega a verdade da ciência. Então é importante defender que a ciência é uma janela absolutamente fundamental, mas preciso dizer ao mesmo tempo, sem medo, que há outras janelas. Que há outra maneira. A poesia, para mim, é uma maneira de entender o mundo e a ciência não me dá essa resposta se eu não souber misturar aquelas coisas. Tu usas uma série de palavras, não é? E no início essa parte era muito salientada. Sim. Eu acho que vem... Eu curei-me. Claro. Então, mas isso tem a ver com um pensamento, com uma forma de ver o mundo, Sim. não é? E tu queres falar um pouco sobre isso? Isso tem ligação também com as línguas que vais ouvindo, não é? E há palavras que tu gostes particularmente, novas palavras que gostes particularmente, porque precisamente o que eu sinto é que tu criaste palavras Sim. que muitas eram necessárias, não é? E transformaste e dás uma certa fluidez. É como se o dicionário, em vez de serem palavras separadas, de repente há ali uma fluidez e duas palavras estão separadas, Sim. uma no M e outra no T, de repente fazem parte de um percurso... Mas eu faço isso porque vivo num país em que tudo isso é feito todos os dias. Naturalmente. Sim, não é uma coisa literária, é uma construção social. Esse português mais plástico, mais casado com culturas. Por exemplo, os moçambicanos são muito abertos a importarem coisas e depois refabricarem. Se vocês forem a Moçambique, as pessoas dizem MacGyver uma coisa. Vem do MacGyver. Você lembra-se de uma série do MacGyver que era um tipo muito criativo e de repente com arame fazia uma coisa. Os moçambicanos dizem eu MacGyver, quer dizer eu desenrasquei. É uma maneira de dizer. Noto muito, por exemplo, uma palavra que se está a instalar progressivamente em Moçambique, que é o arrumário. Uma vez alguém mandou uma mensagem dizendo, esqueceu-se do seu caderno no arrumário. Arrumário é uma palavra extraordinária, não é? Porque armário, e aí a gente nota que as palavras têm história. Armário era onde se punham as armas. Agora não tem muito sentido, a não ser nos Estados Unidos da América, que as pessoas todas têm armas em casa. Mas, se calhar, arrumário é uma palavra que deve ficar no lugar Ou desarrumário, para alguns é desarrumário. Um desarrumário, para mim é um desarrumário, mas... Para terminar, era maravilhoso estarmos aqui muito mais tempo, mas gostava de perguntar que livros é que te marcaram, assim, até na infância, não é? Sim. E depois fazer uma última pergunta, mas houve algum livro que tivesse interferido no teu percurso, claramente? Há montes deles, certamente, Sim. Mas... Eu acho que um primeiro livro que me encantou foi do Juan Ramón Jiménez, o Platero e eu, falava de um burrinho. Era um livro parece muito ingênuo, mas de repente aquela coisa que já havia em mim, que é esse amor pelos animais, não é um amor, é a ideia de uma identidade, porque quando eu proclamo lá em casa que quero ser chamado de Mia, tinha 3 anos, não me lembro dessa história, mas é suspeito porque é a minha mãe que conta a versão, diz que eu dormia com os gatos, eu comia com os gatos, que ela dava de comer a gatos abandonados ali na varanda e eu não gostava de gatos, eu pensava que eu era um deles. Então essa ideia de que se pode atravessar essa identidade entre o... Tu é que pediste para ser chamado sim, com 3 anos, não é? Sim. É incrível porque eles respeitaram, depois à beira, como era muito menino no bairro, começou-me a chamar assim, a escola, e bom, agora sou... Tu tens vários episódios, não é? Tu contas julgo que em Cuba, não é? Que te receberam como... Sim, o Cuba, Fidel Castro deu... A senhora Mia, não é? Sim, deram uma prenda a todas as pessoas, uma caixa, eu trouxe para Maputo e quando abri eram vestidos e colares e brincos, etc. Eu pensou que... Eu adoro isso, adoro essa dificuldade, porque assim, há um lado feminino meu que fica nomeado, se calhar, desta maneira. Eu lembro-me que há muitos anos, algumas vezes aparecia a autora. A autora, Mia. Sim. Muitas vezes no aeroporto íamos esperar e estavam à espera de uma mulher negra. E olhavam para mim, era uma desilusão enorme, porque...
para terminar, esta questão da natureza, não é? E também do humano, se calhar para terminarmos aí, há alguma história, tanto a nível da natureza como quais são as que tenha comovido particularmente, ou seja, que a natureza tenha manifestado de uma forma exuberante esse cuidado, e também em termos humanos, gentileza, ou seja, que gentilezas maiores recebeste, quer da natureza, quer dos humanos? Há algum episódio que queres contar? Da natureza eu não sei exatamente, porque eu acho que eu vivo tanto nela, quer dizer, porque esta ideia de que não há palavra para nomear, para designar esta fronteira, eu assumo mesmo como alguma coisa que não sei onde é que começa isso que chamam a natureza. Mas quando morreu o meu pai, eu pedi à minha família assim, olha, no dia do funeral, eu quero andar pela cidade, perder-me na cidade. E estou na avenida, uma avenida grande chamada Eduardo Mondlane. Do outro lado da avenida está um homem que a cena eu não conhecia, ele atravessou a avenida, ele conhecia o meu pai e ele abraçou-me e disse, o seu pai não foi, você é o seu pai. E para mim, que eu já tinha sido abraçado e aquela coisa de condolência, etc., para mim essa coisa foi, de facto, eu sou ele. No sentido que ele, metade do que eu sou vem dele, metade do... Eu só vou dizer uma coisa pequenina. O Gilberto Gil, quando perguntam lá, mas você no palco tem trejeitos femininos, e ele disse assim, olha, perguntou a quem estava a perguntar, a sua mãe por acaso é um homem? Porque a minha mãe é mulher, dizem. Então metade de mim é mulher. Então não há que questionar essa parte. Então metade de mim eu olho para as minhas mãos, para mim, escuto-me a mim próprio e sei que ele está aqui, está presente. E não estou a construir, é uma coisa que sinto com uma segurança enorme. Sim, esse episódio é muito bonito, é super comovente da pessoa. Mia, obrigado. É um grande prazer ser teu amigo e ser teu companheiro. Eu sou teu companheiro, um grande escritor.